quântica já. Você pode quantizar os esquemas. São as partículas da quantização. Você pode quantizar exatamente em torno de um esquema. Porque o esquema é uma solução clássica, mas é uma solução clássica estável. Como ele tem estabilidade, você pode estudar as flutuações do teu sistema em torno dessa configuração clássica. Ele não minimiza a energia, mas ele tem uma estabilidade devido a uma corrente topológica que é conservada. Eu vou mostrar daqui a pouquinho quem é essa corrente topológica. Então, você tem uma solução clássica estável, então você pode estudar flutuações em torno dessa configuração clássica estável. Essas flutuações é que você vai quantizar. As flutuações em torno do esquema clássico, em torno dessa solução clássica das equações. Beleza. Então, eu vou dar um breakzinho agora para a gente mudar de assunto, só porque eu queria só dar vamos dizer assim, o background para se chegar, o que está em jogo é isso aqui. Agora vamos ver o que seria o esquema, né? O esquema de que se está falando. Eu vou fazer o seguinte, eu vou direto até as 6, aí a gente dá um trabalhinho e você entra no teu seminário, tá certo, Emerson? O Emerson vai montar um seminário em breve para nós aqui do trabalho dele, é o trabalho de fim de curso dele. Você vai viajar semana que vem de Pará mesmo? Pois é, eu marquei para dia 29. De junho, né? É. Não, tá, mas as aulas vão continuar gravadas. Aí semana que vem eu não vou dar aula, semana que vem eu tenho que ir no Rio Grande do Sul. Pois é. Então eu só vou dar mais 2 aulas. No sábado, da semana que vem. Isso, eu dou as 2 aulas e vai estar tudo gravado. Tá bom. Eu vou levar os esquemas para mais 2 aulazinhas e aí a última aula eu faço eu tiro uma horinha para falar sobre a questão que eu tinha colocado no programa, mas que eu acho que ficou menos relevante em função disso, que é a parte dos acoplamentos quânticos de energia. Vamos lá. Então eu vou pegar agora aqui, vamos pegar aqui o material do livro do Exaula. Então o que ele começa aqui? Ele pega justamente o modelo O3. Vamos pegar. Então para ele vai pegar o modelo sigma, né? Vai pegar o modelo sigma. Não linear O3. E é aquele modelo que a gente falou do SON, tipo Heisenberg, né? Então vamos lá. Então vamos colocar aqui a nossa outra coisa, que esse trabalho aqui ele é feito todo. Então, esse modelo sigma aqui, O3, ele é planar. Planar no sentido de que nós estamos trabalhando em 1 mais 2 dele. Então, nós estamos trabalhando, não vamos falar de esquemas, em 2 dimensões espaciais, uma geometria bidimensional do ponto de vista espacial. Então, o Lagrangiano proposto, né, tem a forma típica do modelo sigma, que nós já conhecemos, tem aqui um fator, né, constante acoplamento, esse JS aí, sobre 2, e aí nós temos aqui dmi. Vou usar a notação que o pessoal aqui está usando aqui, dmi-φ, botar esse índice vetorial aqui, escalar, dmi-φ. Esse φ aqui está indicando que são 3 componentes, φ1, φ2, φ3, é um φ, né? Onde nós temos que φ2, né? Que é φi, é igual, então é o vínculo, tá, do modelo sigma não linear. O que ele chama aqui, ele fala que, na verdade, esse modelo aqui está descrevendo uma interação entre os fins, quer dizer, esse objeto aqui, esse vetor aqui de módulo 1, está fazendo o papel dos fins, e esse J aqui, essa constante de acoplamento, é o que faz o acoplamento desses fins aqui. Então, como vocês estão vendo aqui, né, quer dizer, não é um spin quântico no sentido de que eu tenho valores discretos. Esse φ aqui pode ser qualquer vetor que está em cima dessas 2 esferas. Isso que define, né, tem 3 componentes, isso que define uma esfera S2. Esse é o nosso modelo S2. Então, a gente já está vendo que essa descrição aqui poderia fazer o seguinte. A gente pode trazer para cá, né? Então, esse φ aí, com esse vínculo aí, a gente ganharia, a gente colocar aqui esse nome. Se a gente elimina uma das componentes de função, se a gente elimina, por exemplo, o φ3, né? Então a gente pode escrever esse quadrante aí como sendo menos JS sobre 2. Aí aqui vamos ter um G e J. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar esse G e J, tá? Vamos botar assim, G e J, 1 e 2 só. Botar esse I e J grande como de 1 a 2. Aqui
Esse I vai de 1 a 3, 1, 2, 3. Agora eu vou eliminar o Φ3 em função do Φ1 e do Φ2. Eliminando o Φ3 em função do Φ1 e do Φ2, eu vou ganhar algo que só depende de Φ1 e Φ2. Então esse I maiúsculo J maiúsculo varia de 1 a 2. Então isso aqui vai ser um G, I, J e Φ. E aí aqui nós vamos ter um DI, Φ, DI, Φ, J. Onde essa métrica aqui, pode escrever, então fazendo a eliminação do Φ3, essa métrica que está para nós, o del Φ, menos Φ, Φj, sobre 1, menos Φ quadrado, então, é a forma do modelo sigma, né? Então, esse modelo sigma aí a gente também pode, se quiser, reconstruir ele. E como esse objeto aí está tomando valores, né? Estaria usando aí um S2, vamos colocar assim, então a gente poderia também escrever isso aqui de uma outra, botar isso de uma forma mais compatível com aquela versão de usar matrizes aí, né? O que está em jogo aí, né? Então, esse objeto aqui, ele está me mostrando que eu estou saindo, né, de uma condição desse tipo aqui, Φ1 ao quadrado mais Φ2 ao quadrado mais Φ3 ao quadrado igual a 1. Então eu poderia colocar isso sob a forma de também uma matriz de S, poderia escrever isso aí sob a forma de uma matriz de S sobre 3. Eu não sei se nem sei se coloca isso. Acho que não faz isso não. Coloca. Então vamos fazer o seguinte, posso deixar como tarefa para vocês? Então a gente pode mostrar o seguinte. Dessa forma que está aqui, isso aqui está bem na forma do modelo sigma, né? Então vamos pensar o seguinte, esse objeto aqui, se eu pudesse pensar assim, né? A gente, lembrando daquela definição que nós tínhamos, se a gente pegar esse objeto, DI, o diagrama, eu sei que eu posso escrever esse objeto, né, como sendo, vou colocar assim, poderia pensar assim, é um BI, né? Em princípio, eu vou poder escrever sempre como sendo. É um vetor, isso aqui tem que ter um índice μ, então tem que ter alguma coisa de natureza vetorial. Mas tem que ter um índice na álgebra de Lie desse grupo. Então tem que ter um índice, alguma coisa desse tipo. Vai ter essa estrutura. Isso aqui, então, tem valores na álgebra de Lie e tem esse gerador, esses coeficientes. Então, esse objeto aqui, posso pensar, isso aqui seria um DI GA, tá certo? Então, se eu fizer traço de GA, GB igual a delta B, então se eu pegar, por exemplo, esse objeto aqui como sendo um elemento de SO3, se eu pegar isso aqui, né? Esse como sendo uma matriz de SO3, e os geradores, né? Olha aí. Os 3 geradores de SO3. Para os 3 geradores de SO3, eu posso estar numa representação bidimensional, não importa, eu posso estar numa representação, deixa eu pegar a representação bidimensional. Quem são os 3 geradores de SO3? G1 menos I 0, 0, 0, 0, 2 menos I 0, 0, 0, e o G3 é claro que esses geradores ativassem essas relações aqui, né? GI, comutador com GJ, dá I, epsilon, DJ, capa, que é a álgebra de Lie de SO3, né? E aí, o traço, né? Se eu pegar o traço de GA, GB, pegar, por exemplo, vamos lá, G1, né? G1, G2, é igual a álgebra, esse objeto
objeto aqui satisfaz a álgebra de SO2. Então, SO3. Então, SO2 é GI, G2, é I, G3. Então, quer dizer, o traço do produto, então, G2, G3, é G1, 3, G1, é igual a I, G2. Então, é claro que o traço de dois elementos, né, de GA e GB, é igual a zero, sempre que o A for diferente de B. Agora, quando o A for igual a B, se eu pegar qualquer gerador desse quadrado, se eu levar esse gerador ao quadrado, ele vai ficar menos I ao quadrado dá menos 1. Aí quando eu levar essa matriz aqui ao quadrado, essa matriz ao quadrado, isso aqui na verdade é I sigma Y, né? Então, essa matriz aqui dá menos 1. Então, ela vai ficar 0, menos 1, menos 1. Mas tem o menos 1 aqui, então 0, 1, 1. Se eu fizer a mesma coisa aqui, vai ser esse setor aqui. Vai ficar 1, 0, 1. Se eu pegar esse vai ficar 1, 0. Então, se eu tiver qualquer desses geradores ao quadrado, o traço vai dar 2. Sempre que o A for igual a B. Porque o I2 dá menos 1. Então, isso aqui produz menos 1. E qualquer matriz dessa aqui tem quadrado igual a menos a identidade. Mas são em duas posições. Aqui fica 1, 1. Aqui fica 1, 1. E aqui fica 1, 1. Então, o traço é 2. Então, quer dizer, esses geradores aqui satisfazem essa propriedade. O traço de GA, GB é igual a 2 vezes delta AB. Como acontece com as matrizes de Pauli. Sigma, traço de sigma I, sigma J é 2 vezes delta J. Então, tá legal. Para dar álgebra de SO2 que está por trás. Então, se eu fizer essa associação, se eu pensar o seguinte, né? Se eu pensar que eu estou pegando um elemento de O3, é um elemento de SO3. E aí o elemento, se eu pegar essa combinação para SO3, né? U de Mi, U da H, né? Então o meu elemento de SO3 é isso aqui. O meu gerador, I, exponencial I, vamos dizer assim, os campos FIA, campos FIA, geradores GA. Essa matriz aqui, essas matrizes aqui são hermitianas, isso aqui são campos reais, então esse operador aqui é um operador hermitiano, é um operador unitário. Esse U aqui é unitário. Tá? E aí eu sei que se eu pegar essa combinação, nós já sabemos que essa combinação aqui tem que ter valores na álgebra de do grupo, mas ao mesmo tempo tem que ter esse índice aqui. Então, como aqui eu só tenho campos escalares, certamente o que vai aparecer aqui vai ser derivado de algum escalar, mas não precisa ser esse mesmo aqui, por exemplo, estou somando todas as ordens. Então eu vou parametrizar esse objeto dessa forma. BI, FIA, GA. Então, quando eu pegar agora o traço disso vezes isso, eu vou produzir um traço de GA-GB, que vai dar 2 vezes ΔB. Então, eu vou produzir, na verdade, um DMFI. Né? E esse objeto aqui, digamos, por estar pertencente a SO3, né? A gente tem que esse fiar ao quadrado aqui, tem que ser 1. Então, a gente pode colocar aquela ação que a gente escreve lá como a chamada ação do spin, né? Os modelos de spin, que é a ação, na verdade, de um sistema de spin, tipo Heisenberg, a gente pode colocar dessa forma. Então, a simetria, quer dizer, eu posso escrever como sendo dessa forma aqui, onde U é um elemento do grupo SO3. Eu acho que ele não faz isso aqui, mas também não é tão importante. Bom, o que ele faz aqui agora, que é importante que eu vou chamar a atenção de vocês, para chegar na solução dos spins aqui. Bom, então ele coloca as condições de contorno, o que ele mostra aqui que é interessante é o seguinte: esse modelo, então, por exemplo, da maneira como nós escrevemos, né, aquele modelo que ele escreve da DMFI do MFI, impondo vínculo, ele não elimina não, ele vai trabalhar com DMFI, sem eliminar o vínculo, sem colocar dessa forma. Ele abre mão dessa forma e mantém o modelo do tipo DMFI. Então, se eu bater para nós, então, ao invés daquela constante JS, o modelo é esse, DMFI, diz assim, DMFIA. Fiar ao quadrado é igual a 1, soma dos fiais ao quadrado é igual a 1. Ele define aqui uma seguinte corrente, é o que ele chama de corrente J-Mi do spin. E é o seguinte: 1 sobre 8π, vai ter um π
vai ter um significado topológico. Epsilon, nós estamos em 3 dimensões, né? Epsilon, mini, kappa, 3 dimensões espaço-temporais. Aqui vou colocar um epsilon ABC. ABC é o índice de Flavor, Φ1, Φ2, Φ3. Nesse espaço não tem métrica com índice em cima e índice embaixo. Então, se eu botar A e B, pode ficar tudo embaixo. É aí que eu vou ter ΦA, DI, FD, FA, DK, FC. Então nós temos essa corrente aqui, vamos definir esse objeto aqui. Bom, então, a primeira coisa que se mostra é que essa corrente aqui é conservada. Mi, JMI. Essa corrente tem o sentido de uma corrente topológica. O que é uma corrente topológica? Uma corrente topológica é uma corrente que é conservada sem usar as equações de campo. A corrente de Noether, ela é caracterizada, a conservação da corrente de Noether está intrinsecamente ligada ao uso das equações de Taylor. Quando a gente faz o teorema de Noether, a gente sabe que tem uma transformação, a gente gera, então, pelo teorema de Noether, isso aqui a gente mostra que delta L, né, classicamente pode ser colocado desse modo. Dmi de um DL, dmi, delta φ. Então aparece uma corrente, isso aqui é igual a zero, a variância do Lagrangiano me diz, ou da ação me diz que isso aqui tem uma corrente conservada. Do ponto de vista do teorema de Noether, para chegar a isso aqui, eu já usei as equações de Euler-Lagrange para poder colocar tudo dessa forma. Então, a corrente de Noether, ela está sujeita ao uso das equações de movimento, ela é uma corrente conservada. Na chamada corrente topológica, ela é chamada uma corrente trivialmente, identicamente conservada, porque eu não preciso usar as equações de campo. Então, para a gente mostrar que dmi do JMI é igual a zero, nós não vamos precisar usar as equações de campo do modelo Sigma. Nós vamos precisar usar apenas, por exemplo, o vínculo do modelo Sigma. Se eu tirar, né, por exemplo, essa equação aqui, quer dizer, essa equação aqui, como esse índice, esses índices A, B, C, eu estou em 3 índices, A, B, C, né, A vai de 1 a 3. Como esses 3 índices aqui são diferentes, então eu poderia escrever essa equação. Bom, vamos fazer a primeira, vamos tirar o dmi, né, disso aqui. Se eu tirar o dmi dessa equação, boto dmi aqui. Para tirar o dmi disso aqui, eu vou produzir um dmi aqui, depois vou produzir um dmi aqui e vou produzir um dmi aqui. Aqui eu vou ter dmi, mini, anticimétrico, simétrico, cancela. Aqui eu vou ter dmi dk, anticimétrico, cancela. Então, o único termo que vai sobrar no final do dia, depois de eu tirar a lei de conservação, vai ser epsilon mini kappa, epsilon ABC, vai ficar dmi φA, dmi φB, dk φC. Então, é a única coisa que sobra. Agora, devido a todos esses índices terem que ser diferentes, né, vamos pensar que ó, esse objeto aqui, mini kappa, como ele é completamente antissimétrico em mi e kappa, isso aqui, e esse objeto também tem que ser completamente antissimétrico em ABC, então é claro que eu vou ter que pegar todos esses índices aí, vão ter que ser diferentes. Então, fica claro que eu vou poder escrever essa equação aqui, ela vai poder sempre ficar desse tipo assim, ó, dmi φ1, dmi φ2, dmi φ3, e esse cara aqui cai fora. Eu vou poder, se eu abrir esse termo aqui, eu vou poder reduzir a esse termo aqui. Agora, a gente sabe do vínculo, eu sei que φ1 ao quadrado, mais φ2 ao quadrado, mais φ3 ao quadrado, é igual a 1. Então, se a gente derivar essa equação nossa aqui, eu vou tiro o fator todo, vai ficar φ1, dmi φ1, mais φ2, dmi φ2, mais φ3, dmi φ3 é igual a zero, devido ao vínculo. E aí eu posso pegar essa equação aqui, multiplicar, que eu estou fazendo isso, eu pego essa equação, eu não mostrei isso é zero, estou pegando essa equação aqui, calculando isso aqui. Se eu multiplicar toda essa equação aqui por φ3,
pego essa grandeza e multiplico por φ3. Aí eu vou produzir um termo que é φ3 dk φ3. Aí, esse termo que eu produzi ao multiplicar por φ3 essa equação, eu substituo isso aqui, φ3 dk φ3 vai ficar com isso aqui. E aí, quando eu jogo isso aqui ali, eu vou produzir termo que é simétrico, vai ter um dmif1, dk φ1, mif1. Simétrico cancela. E aí aqui vai aparecer um dk φ2 que vai estar multiplicando esse dmif2, mas tem esses índices aqui. Então, só por esse argumento simples, essa corrente aí é completamente conservada. Eu mostro que essa corrente é conservada usando, no fundo, só o vínculo. Certo? Oi? E aí, essa corrente é chamada de uma corrente topológica. E ela aí tem um significado, né? Uma corrente topológica. Ela representa uma carga conservada. Então, tem uma carga que é conservada, que é a componente zero, que é a chamada carga topológica, que é o que caracteriza. Então, tem um invariante topológico associado ao esquema. É isso que dá a estabilidade dele. Ele é estável devido a essa lei de conservação. Então, a carga topológica associada ao esquema. Então, para nós, o que nós vamos chamar de esquema? O que vai dar para a gente aqui uma solução desse problema? Quer dizer, aquele lagrangiano, que é o modelo sigma não linear, né, com 3 componentes, tem as equações de campo. No fundo, ele vai resolver aquela equação de campo para nós. No fundo, o que ele vai estar fazendo aqui é resolver essa equação aqui, que nós vamos ver aqui no micro. Vamos estar resolvendo, no fundo, essa equação. Não tem aquele termo grande do esquerdo. Tem só o termo mesmo de modelo sigma. Então, a carga topológica aqui, ela sai desse tipo aqui. 1 sobre 8π. Então, esse tem uma grandeza conservada. Estou integrando então, um setor só espacial, que é um problema tridimensional, né? Então, aqui nós vamos ter epsilon e ABC. Aqui é epsilon IJ. Observem aqui o seguinte, esses índices I e J é o setor espacial, por isso que eu tenho um leve típica bidimensional. E aí, como no setor espacial é um setor euclidiano, tem metro em cima e embaixo, então posso botar os índices todos embaixo. Agora eu estou trabalhando no setor euclidiano bidimensional, no setor espacial. Então essa é a chamada carga topológica que está associada, né, a um invariante topológico ligado a essa grandeza aqui, é o chamado invariante, o número pontriano. Então esse é o invariante topológico, a carga topológica conservada devido ao vínculo que a gente tem. Bom, aí aqui ele faz, está no livro do Eisenhower. Eu não sei se você está na rede, não, né, Humberto? Deve estar. Está na rede? Está na rede, está na rede. Ninguém sabe. Só nós aqui. Sabemos que esse livro está na rede. Então, eu acho que o Eisenhower vai ficar muito feliz de saber que eu estou fazendo propaganda do livro dele. Interessante que isso é o ad number, né? É o ad number. Porque você pega a condição de vínculo. Isso. Quantas vezes aí você tem um grupo de homotopia, né? Isso. Associado a isso que dá o ad number. Que dá o ad number. Pô, você vê a conta na realidade, você vê no real, né? Aí dá para visualizar. Exatamente. É uma coisa, quer dizer, então é uma carga topológica, ela não precisa das equações de campo, ela é independente, ela é estrutural do modelo, independente da dinâmica. Por isso que esse objeto, inclusive aqui ele faz um cálculo da energia, ele mostra que esse objeto não minimiza a energia, ele não é o mínimo da energia, mas é uma solução estável devido à conservação dessa carga. Cada configuração de esquema tem um valor da carga. Então, se o esquema está livre, ele não pode mudar o valor da carga, porque essa carga é conservada, eu não posso passar de uma solução para outra. Então, ela é estável, por isso que a gente pode perturbar em torno dela e quantizar. E ele dá uma solução. Aqui na aula que vem eu vou continuar discutindo um pouco mais, há uma outra visão do problema, mas eu vou apresentar a solução, que aí agora é só uma brincadeirinha, realmente não trivial, mas é uma brincadeirinha de resolver a equação diferencial. E aí ele mostra que a solução, o que é o esquema nesse caso, aí na aula que vem nós vamos comentar melhor o significado físico desse esquema. Ele dá a solução. A solução tem essa forma aqui. Dá o φ1, o φ2 e o φ3, né?
Então o FI1 ele sai do tipo, deixa eu pegar só as constantes que ele dá. Algo do tipo para 2. Aqui. O Φ2 é igual a menos. Esse Q aqui é um número inteiro positivo, tá? E o Φ3 aqui no centro está resolvendo um problema do plano, né? O problema é planar, então está resolvendo coordenadas polares do plano. E o Φ3, ele está dando para nós R do esquerdo, menos K do esquerdo, tá? Um parâmetro de distância sobre R do esquerdo, mais K do esquerdo. Então, essa é a solução, né, do chamado espinho, desse sistema de espinhos. Então, esse objeto aqui, ele é estável, ele não minimiza a energia, mas ele é associado àquela chamada carga topológica, que é conservada independentemente das equações de movimento. Então, eu também não vi um pouco o limite assintótico disso aí, o que isso significa, né, fisicamente, o que está acontecendo. Mas é uma interação spin-spin. Então, é um sistema de spins que está interagindo e esse sistema de spins interage formando essa configuração que tem uma topologia não trivial. Então é uma configuração complexa, mais complexa do sistema e com a estabilidade garantida pelo valor dessa carga em cada solução. Então, e esses esquemas foram descobertos agora, recentemente, em 2009, né? Agora na supercondutividade, que você falou também que já se descobriu o esquema, também é a coisa mais recente? 2006. Esquemas nos supercondutores. Supercondutores, né? Nos planares, né? Planares. Com vários planos. Nesses supercondutores planares. Tá? E aí, nesses sistemas de esquema... 2006. Nesses sistemas aí, no mínimo até mandei um e-mail para vocês aí, mostrando aquele trabalho lá do Science, né, do dia 31 de maio agora, mostrando que esses esquemas, em alguns sistemas de esquemas, eles podem colapsar e formar estruturas que são tipo monopolos magnéticos. Então, desses sistemas aí, que eram material lá com ferro, manganês e silício, eles conseguem produzir estruturas, né, típicas de distribuição de monopolo magnético. Então, são coisas interessantes que estão fazendo uma conexão. Na nossa área, o monopolo magnético é uma partícula, que não apareceu até agora. Não encontramos ainda o monopolo magnético como partícula, mas, como quase partículas, na matéria condensada, essas configurações mais complexas, né, elas têm aparecido. Então, apareceu o esquema desses sistemas magnéticos, apareceu o sistema sem supercondutores. Tem um outro sistema também que aparece, que apresenta esquema. Eu acho que não mediram ainda, mas há suspeita de medir também. Quer dizer, tem hipótese de que vá se importar esquema também nos fios finos. Eu vi um paper aí que falava da possibilidade de encontrar esquemas em fios finos. E isso aí é uma, quer dizer, certamente, né? Tudo isso aí está ligado com a espintrônica. Isso aí certamente pode ter um desenvolvimento. Pelo paper aí que a gente deu da Science, esse paper da semana passada dos alemães, ele é um paper que coloca-se já vislumbrando, né, em perspectiva, uma aplicação tecnológica desses objetos aí. Então, acho que é uma coisa que vale a pena a gente investir um pouco, já que no curso a gente está falando do modelo Sigma, né? E instantâneos também estão aparecendo no modelo Sigma, tem solução de Instantâneo. O modelo Instantâneo é algo que está mais fora assim, dessa realidade imediata que a matéria condensada está apresentando. Então, acho que vale a pena na outra a gente trabalhar um pouco mais sobre esses esquemas, né? Eu vou avançar um pouco mais e ver se a gente comenta esses últimos papers aí que apareceram. Tá bom? Então, os exercícios técnicos para vocês fazerem, que eu acho que seria interessante, seria... Eu vou fazer na semana que vem também o livro aqui, que eu acho que vale a pena fazer, os esquemas do modelo CTI.
que ele faz os modelos de SPIN, SM, mas os modelos CTN vale a pena fazer também. Professor, semana que vem não vai ter. A semana que vem não, a próxima aula. Semana que vem não vai ter, a próxima aula. Faltam 2 aulas ainda para a gente trabalhar nesse curso. Tá bom? Então tá, então vamos dar um intervalinho agora de 10 minutos, 15 minutos, 6 e 15 a gente retoma e o Emerson então vai apresentar o seminário dele. Se sobrar tempo eu faço minha aulinha sobre a gravidade.